Bom, agora a gente volta ao vivo até a Universidade Federal de Santa Catarina, onde está sendo velado neste momento o corpo do reitor Luiz Carlos Cancellier. Voltamos com você, Franzoni. E o Diane, segue a sessão solene aqui no Centro Cultural de Eventos da Universidade Federal. A sessão que começou por volta de 11 horas da manhã, já tem aí 1h30, um pouco mais, de solenidade com homenagens de alunos, professores, servidores, enfim. A primeira delegacia da capital já abriu o inquérito para investigar a morte do ex-reitor. Inclusive, o delegado responsável, Eduardo Matos, já solicitou ao shopping as imagens das câmeras de monitoramento. Imagens que, segundo informações, registram as últimas horas do reitor, de vida do reitor. Sobre a operação Ouvidos Moucos da Polícia Federal, limitou-se a dizer que simplesmente seguirá investigando os outros suspeitos. Entenda o caso. A Operação Ouvidos Moucos foi deflagrada pela Polícia Federal no dia 14 de setembro. No mesmo dia, o reitor e outros 6 servidores envolvidos foram presos temporariamente. Luiz Carlos Cancellier também foi afastado do cargo e ficou proibido de acessar qualquer prédio da universidade. Ele era suspeito de tentar obstruir as investigações. A Polícia Federal apura o desvio de verbas para cursos de educação à distância oferecidos pelo programa Universidade Aberta no Brasil. O valor total do repasse é de R$80 milhões, mas apenas uma parte disso, cerca de 20 milhões, estão sendo investigados. Os indícios apontam nesse sentido, tá? Que houve algumas ações no sentido de dificultar a investigação administrativa que existia no âmbito da Corregedoria Geral da UFSC. Luiz Carlos Cancellier e outros 6 investigados presos no primeiro dia da operação deixaram o presídio no dia seguinte. Ao longo das investigações, que começaram em 2008, a Polícia Federal identificou também casos de direcionamento de licitações. Empresas de fachada teriam sido usadas para produzir falsos preços de serviços e pessoas sem qualquer vínculo com a instituição teriam sido beneficiadas. Sobre a morte do reitor, a Polícia Federal se limitou a dizer que seguirá normalmente investigando os demais suspeitos. A morte do reitor repercutiu em todo o país. Além das manifestações da OAB, enfim, de outros órgãos, o Procurador-Geral de Santa Catarina, João dos Passos Martins Neto, emitiu esta nota de pesar que foi lida ontem na Câmara pelo deputado Esperidião Amin. Vamos ouvir alguns trechos. As informações disponíveis indicam que Cancellier padeceu sob o abuso de autoridade, seja em relação ao decreto de prisão temporária contra si expedido, seja em relação à imposição de afastamento do exercício do mandato, causas suficientes do dano psicológico que o levaram a tirar a própria vida. Por isso, respeitado o devido processo legal, é indispensável a apuração das responsabilidades civis, criminais e administrativas das autoridades policiais e judiciárias envolvidas. Que o legado do professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo seja, em meio a tantos outros bens que nos deixou, também o de ter exposto ao país a perversidade de um sistema de justiça criminal sedento de luz e fama, especializado em antecipar penas e martirizar inocentes, sob o falso pretexto de garantir a eficácia de suas investigações. Prisco, agora conosco aqui no SBT Meio Dia, uma boa tarde para você também. Diante desses fatos, qual a sua visão, Prisco, primeiramente? Bom, antes de mais nada, deixar claro o seguinte, não foi pelo fato dele ter, professor Luiz Carlos Cancellier, ter sacrificado a sua vida, que está se formulando agora a ideia de que está tudo certo, não precisa investigar mais nada. Não é nada disso. Antes mesmo dele ter tomado essa atitude extrema ontem,
já se dizia claramente dos excessos praticados nesse processo. É evidente que queremos passar totalmente a limpo o país. Zero para a corrupção. Tem que se atacar em todas as frentes, indiscutivelmente. Agora, o devido processo legal precisa ser observado. O direito à defesa precisa ser observado. O contraditório também. Agora, não é possível. O cidadão sequer tinha sido citado, intimado ou muito menos denunciado. Não tinha nada. Inicialmente, veio a informação de que era responsável pelo desvio de 80 milhões do ensino à distância. Depois não eram mais 80 milhões, eram 500 mil. Depois, os 500 mil nem eram do período dele como reitor, era anterior. Daí já não era mais isso, é que ele estava obstruindo a investigação. E vale lembrar que o corregedor da Universidade Federal, subordinado ao reitor, que tomou posse 5 dias antes dele, reitor, foi indicado pela antecessora, adversária do reitor Cancellier. E foi ele que alegou ao Ministério Público, à Polícia Federal e à Justiça de que estava havendo obstrução. Ora, se havia uma discussão, se havia obstrução de justiça, que chamasse o reitor para prestar os esclarecimentos, mas já ser preso de cara, levado à penitenciária pública, cabelo raspado, roupa amarela. Práticas. Não, momentinho, Diana. O que é isso? O Estado policialesco no Brasil tem limites. Temos que investigar a tudo e a todos, sim, mas dentro do padrão legal, dentro das regras. O que não é possível é a Justiça, a Polícia Federal e o Ministério Público acharem que estão acima da lei. Ninguém está acima da lei. E todos têm que ser fiscalizados nas suas ações se excessos forem cometidos, inclusive magistrados, delegados federais, procuradores e promotores do Ministério Público, Pratos. Muito boa a tua análise, muito boa, Perisco. Agora, o que me ocorre a dizer neste momento é que, mais uma vez, estamos diante das reticências diante de um suicídio. Houve um suicídio. E, num primeiro momento, a imprensa divulgando que o cidadão tinha sido encontrado morto num shopping. É preciso que puxemos esta cortina e discutamos o suicídio. Jovens brasileiros, o Brasil tem uma das mais altas taxas de suicídio da América e do mundo, e especialmente envolvendo jovens, e nós não estamos discutindo. Sob o argumento de que discutir o suicídio incentiva potenciais suicidas. Não é verdade. Nós precisamos discutir o desespero humano, a possibilidade de uma pessoa desorientada, existencialmente só num determinado momento, tirar a própria vida. Temos que discutir isso. Isto faz parte do cotidiano de todos nós, mas não estamos discutindo. Foi suicídio? Foi, mas não foi dito com a ênfase que devíamos ter ouvido para que pudéssemos discutir esta questão, que envolve potencialmente, agora, neste momento, a quantas outras pessoas? Outro detalhe importante, as investigações, Pratos, precisam prosseguir com relação aos desvios que teriam sido cometidos na Universidade Federal, apesar do suicídio de ontem. Agora, também é preciso investigar a atuação dos organismos do Estado brasileiro. Se, eu repito, ninguém está acima da lei, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para acompanhar a atuação de magistrados. Nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público para acompanhar e fiscalizar a atuação de procuradores e promotores, e assim por diante. Ninguém está acima da lei. Vamos passar o país a limpo, vamos investigar tudo, mas dentro dos parâmetros legais. Vamos agora para o cenário nacional, Prisco e Prates. Olha só, a pesquisa Datafolha divulgada ontem aponta que 54% dos entrevistados consideram que o ex-presidente Lula deveria ser preso. Mas teve uma pesquisa no fim de semana, na questão da corrida presidencial, em que Lula estava em primeiro. Como esse contraponto, esse contrassenso, de que forma?
é algo assim incongruente, né, Yudiane? Nós temos um telão, né, Yudiane? Temos. Pode ir para isso para lá, quer mostrar melhor? Considerando o que foi revelado pela Operação Lava Jato, Lula deveria ser preso. Daí 54% dizem que sim, 40% não. Vamos ao próximo telão. Essa avaliação do governo Temer daí. Vamos, é péssimo, ruim, irregular? Vamos ao seguinte, ao anterior, depois voltamos para esse. O próximo, a rejeição. Rejeição. Lula 42%, Bolsonaro e tal. Então, Lula tem uma rejeição, Prats e Yudiane, de 42%. 54% dos brasileiros o querem preso. Mas em todos os cenários estimulados, projetados e simulados pela pesquisa, ele lidera todos. Qual a explicação para isso? Primeiro que eu desconfio de pesquisas. Eu desconfio. Eu quero ter prova, certeza destas pesquisas que indicam o Lula líder para qualquer corrida presidencial. Alguém vai me dizer, é impossível? Então tá, se é impossível, eu fico com a minha certeza. Mas esta pesquisa é inventada. Prats, partamos da premissa de que a pesquisa é correta, é fidedigna. Como é? Quer preso com grande rejeição ou quer votar nele para presidente? Vamos agora ao próximo telão, aquele que eu pedi para passar, que é o do Temer. Isso, avaliação do governo Michel Temer. Lá em junho de 16, ele tinha de ruim péssimo 20 e tantos, quase 30, está em 73. Regular em 20. E aceitação, aprovação em 5. Ou seja, está na lona. Segundo Ibope, é 3%, de ótimo e bom, portanto, de aprovação. Segundo Datafolha, é 5%. Esta pesquisa é feita com empresários? Não, com a população de uma maneira geral. A população não tem voz. Nos vários segmentos. A população analfabeta não tem poder. Agora o empresariado não está nessa pesquisa. Agora, eu queria destacar o seguinte, um outro quadro que eu tenho aqui no celular. Ou seja, ele está com uma rejeição brutal, Temer. Agora estou mostrando uma outra incongruência. A primeira foi do Lula, agora é do Temer. Daí nós temos uma pesquisa, na mesma pesquisa, pois muito bem, o que é melhor para o país? Temer continuar. O Temer ser afastado da presidência. Caiu de 65% para 59%. Ser afastado. Continuar na presidência, subiu de 30% para 37%. Ou seja, o mesmo brasileiro que opinou pela rejeição de Temer como presidente, deseja que ele complete o mandato. Quer dizer, outra situação que efetivamente não dá para entender. É o vinho e a água, tanto em relação a Lula quanto em relação a Temer. É algo que precisa ser um pouco mais bem digerido e refletido, não te parece, Prats? Ou então, quem sabe, uma espada desembaiada. Prisco, Prats, muito obrigada por hoje.